Gente, meu celular deu uma pane e desligou. Olha que loucura. Vamos esperar o pessoal entrar de novo. Não sei o que aconteceu, gente, mas simplesmente apagou tudo aqui e reiniciou o celular. Tecnologia às vezes ajuda, mas às vezes nem tanto. E eu perdi toda a primeira parte da live. Mas não foi a internet que caiu, não. Foi o celular. Deu um apagão e voltou, assim. Vamos ver conforme o pessoal for entrando e a gente dá continuidade. O celular deu um pane aqui. Sejam bem-vindos todos de volta. Ai, eu apanho dessa tecnologia que vocês não fazem ideia. Oi, chegou atrasada, mas não tem problema, eu acabei de derrubar a live sem querer e voltar, gente. Então vamos lá, já tá entrando o pessoal, vou explicar o que aconteceu. Meu celular apagou e reiniciou, tipo, do nada, assim, eu acho que deu alguma pane no sistema. E eu acho que eu perdi tudo que eu falei até agora, então, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou fazer um apanhado rapidinho ali do que eu falei até agora, pra gente registrar e quem sabe a gente pode até estender um pouquinho mais se tivermos assuntos, tá bom? Pá, hoje tá uma maravilha isso daqui. Travou e voltou. Vamos lá. Eu tava dizendo sobre o nosso diferencial, sobre o que a gente pode fazer como profissional pra tá travando. Oh, meu Deus. Vamos ver. Vamos ver se melhora. Vocês me falam? Meu Deus do céu. Vamos ver, vocês ainda estão aqui? Tem gente aqui ainda. Me dá um alô só se já parou de travar. Ainda tá travando? Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir de novo a live, tá? Tá melhorando? Ou é melhor reiniciar, Érica? Me fala aí. Me fala o que é melhor fazer. Melhorou? Então eu vou continuar, se caso travar a gente dá uma reiniciada, tá bom? Então vamos lá. Diferencial. Diferencial é extremamente essencial pra gente que trabalha, né, tem nosso próprio negócio, a gente que principalmente trabalha com confeitaria ou com produtos artesanais, tá? O diferencial é aquilo que faz o nosso cliente decidir pelo nosso trabalho e não pelo dos concorrentes. A gente conversou, passou rapidamente, né? Elo Cake, seja bem-vinda. Eu, né, perdi ali a primeira parte da live, tô fazendo uma voltinha aí pra lembrar do começo do que a gente falou. Então, é o seguinte, o nosso cliente, ele vai decidir, né, pelo profissional, dentre tantos concorrentes que a gente tem conseguido aí, né, depois principalmente da quarentena, quando a gente quando aumentou o número de pessoas procurando fazer coisas novas, procurando desenvolver novos trabalhos. Então, depois disso tudo, a gente começou a ter muita concorrência. E como que a gente se destaca em meio à concorrência? Como é que a gente consegue ser diferente, né? Como é que a gente consegue ir além? Então, a melhor forma é oferecer um diferencial para o seu cliente, que é bom atendimento, escolher bem o seu público para saber, né, o que seu cliente quer e atender ele muito bem.
Então, sobre escolher o público, eu falei bastante antes, quem estava aqui viu, mas eu vou, né, dar uma recapitulada. Você precisa decidir o seu tipo de público para escolher o produto que você quer. Tá encerrando? Travou de novo? Ai. Acabou, aquela hora meu celular deu uma reiniciada, eu acabei perdendo tudo que a gente estava falando, infelizmente. Veja só me confirmem se eu ainda estou online, ou melhor, se eu ainda estou ao vivo, se tá tudo bem, né? Pra mim, tá bom. Então, não o que, Érica? Não tá bom ou não travou? Eu vou continuando. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Atender bem o seu cliente. Falar com ele de forma muito profissional, atender em horários especiais, definir para o seu cliente muito bem o horário que você atende, para que ele não fique confuso, para que ele não ache que você deixou ele falando sozinho no momento que você não está trabalhando. Então é legal você definir, olha, agora eu encerro, amanhã tal horário eu já te respondo, ou até tal dia, tal horário eu te mando o seu contrato, tudo certinho. Então atender o seu cliente da forma mais simpática, generosa possível, facilitar para o seu cliente o máximo que você puder, para que ele se sinta bem tratado, para que ele se sinta bem atendido, para que ele sinta que o problema dele foi de fato resolvido, tá? Então, tem muito profissional que parece que causa mais problema para o cliente do que ajuda o cliente a resolver. Então, isso não é legal. Tente ser para o seu cliente o melhor possível. Tente ser para o seu cliente aquela pessoa que salva a vida dele. Então, um ótimo atendimento é essencial para que o seu cliente escolha você ao invés da concorrência. A outra coisa é, não tenha medo da concorrência. A concorrência tá aí, sempre vai estar, e cada dia que passa, ela vai se renovando, entendeu? Muita gente para porque vê que não é exatamente aquilo que quer, muita gente passa a fazer porque descobre uma novidade e quer, né, aprender. Então você precisa ser o melhor que você puder dentro do que você faz para que a concorrência não te assuste, ok? Então essa é a melhor forma. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, tá bom? Pode mandar que eu vou respondendo. Então, o outro diferencial é escolher o seu público, definir. O seu público, ele gosta de pagar mais caro? O que ele prefere? Preço ou qualidade? A gente sabe que tem público para tudo. A gente sabe que tem público que prefere pagar mais caro e ter um produto de muita qualidade. A gente sabe que tem público que gosta de... não faz tanta questão de ser um produto de extrema qualidade, mas ele faz questão de que seja baratinho, que ele possa pagar. Então não tem público errado. Tem aquele público que você escolhe e que você se prepara para trabalhar para ele. Que você vai servir ele da forma que ele espera. Eu vou colocar aqui no tripé a câmera para ela não ficar tremendo, tá bom? Então não tem público errado, o público é aquele que você escolher e aquele que você se preparar para atender com excelência. Então, opa, tá caindo tudo aqui hoje, gente, a internet, o sistema do celular, o tripé, tá tudo uma maravilha, mas não tem problema, não vai derrubar a gente não, a gente dá um jeitinho. Então, esse é outro diferencial para o seu cliente, né? Saber o seu público te faz entender melhor o seu produto e oferecer para o seu cliente exatamente aquilo que ele quer comprar. E quando você oferece para o seu cliente exatamente aquilo que ele quer comprar, ele vai ficar muito feliz. Então, invista em entender o seu público e vender para ele aquilo que ele exatamente quer comprar, tá bom? O outro diferencial que eu disse é: estude e se atualize. A gente está o tempo todo desenvolvendo novas técnicas. Oi, Tony, seja bem-vindo. Espero que você goste do nosso papo, apesar de ser confeitaria, acaba sendo bem interessante. Então, vamos lá. A gente precisa se atualizar. A gente precisa se atualizar principalmente dentro do nosso nicho, tá? O que eu tava dizendo antes era, quando a gente se fala aí de confeitaria, a gente tem
uma série de técnicas e produtos diferentes. Cada produto costuma se dar melhor com o público-alvo, tá? Então, tem público que gosta dos produtos lá de Nutella pura, Nutella verdadeira, gosta de pagar um pouquinho a mais para ter aquele produto perfeito, tá? E tem público que fala, não, eu gosto de uma coisa gostosa, baratinha, que eu posso comprar um monte, me divertir, não me preocupo, né, que vai sair caro. E, então, o público está muito atrelado ao produto. Portanto, quando você começa a decidir o produto que você vai trabalhar, que você vai colocar no seu cardápio, você está definindo também público. Então, não faz sentido a gente acompanhar as modas de uma forma desenfreada. Hoje tá na moda brigadeiro gourmet, eu faço brigadeiro gourmet. Amanhã tá na moda bolo no pote, eu faço bolo no pote. Amanhã tá na moda o bolo vulcão, o tsunami, a coxinha de brigadeiro. São doces maravilhosos, mas a gente precisa entender que a gente precisa se especializar em algo para ser o melhor naquilo. E o nosso cliente, toda vez que pensar, preciso de tal produto, o primeiro nome que tem que brilhar na cabeça é o seu. É assim que você se diferencia dos demais. É assim que você se diferencia em meio a tanta concorrência. Então, não adianta você ficar trocando, né, de produto. Isso não quer dizer, claro, que você não possa mudar de vez em quando, acrescentar, reduzir, tirar alguma coisa do seu cardápio. Isso não é isso que eu estou dizendo, tá? Você pode e deve, né, colocar coisas novas se as pessoas gostam de novidades. Mas a gente não pode ficar oscilando entre dois extremos, fazendo bolo artístico esculpido da melhor qualidade, super refinado, se especializar nisso e de repente tá fazendo pudim de clara para vender de porta em porta. Tipo, são públicos diferentes, são trabalhos. Quando você tem duas coisas muito opostas, você não se dedica nem a uma nem a outra. E você não consegue se dar bem nenhuma nem outra. Então escolha muito bem o que você quer fazer. Seja o que for. Tudo dá certo, para tudo tem público, para tudo tem cliente. Decida, conheça seu público, decida seu produto, se especialize naquilo, estude muito para se tornar o melhor que você puder dentro daquele nicho, tá? Então, eu acho assim, quem trabalha com bolos artísticos deveria se empenhar muito em fazer os melhores bolos artísticos, porque a verdade é que se você se dedicar uma vida a estudar os bolos artísticos, todo dia surge coisa nova e todo dia a gente tem o que aprender, tá? Então, é por isso que eu tô aqui. Eu tô prestando esse conteúdo para que as pessoas possam se especializar em bolos artísticos esculpidos, que é a minha paixão, tá? Mas eu acredito que pra gente desenvolver nosso diferencial e conseguir vender muito mais, a gente precisa escolher muito bem o nosso público e se desenvolver e ser o melhor naquilo, tá? E aí o que eu falo sobre estudar e inovar, né? Inovar não é seguir moda, inovar não é copiar as coisas que você vê por aí. Inovar é realmente dentro, por exemplo, vamos falar de bolo esculpido, tá? Bolo esculpido, você pode dar acabamento nele em ganache, em pasta americana, em chocolate de modelar, talvez em pasta de marshmallow. Não é muito minha especialidade, mas eu sei fazer e sei que funciona, tá? Pastilhagem, glacê mármore, tudo isso são tipos de materiais que são muito úteis que você saiba todas essas técnicas. Porque se um dia seu cliente fala assim, eu quero um bolo esculpido, maravilhoso, que tenha a minha cara, vamos lá, o cliente quer um bolo com a cara dele. Só que ele não quer pasta americana porque ele não pode nem ver pasta americana na frente. Aliás, quem trabalha com bolo sabe que é grande o número de clientes que detestam a pasta americana. E aí o que você vai fazer? Você vai virar para o seu cliente e falar assim, olha, então, sem pasta americana eu não faço. Aí ele vai falar, tudo bem, eu acho quem faça, porque a concorrência tá grande. E ele vai encontrar alguém que trate ele tão bem, que atenda ele tão bem, que tenha um produto exatamente no preço que ele pode pagar, no estilo que ele quer, e aí você deixou de ganhar.
né? Então a gente não pode deixar a gente perder os nossos clientes simplesmente por falta de se atualizar nas técnicas, se atualizar no que tem de novo e no que tem de mais moderno, porque o seu cliente vai pedir, e se você não tiver preparada ou preparado para servir o seu cliente, ele vai encontrar alguém que faça. Tá? E isso é totalmente diferente de você, eu faço bolo esculpido, virou moda pudim no copo din, né, que o pessoal tá falando, que é aquele copo com mousse, com cremes e com coisas crocantes e um pudim em cima. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você até pode equilibrar os dois, mas foque naquilo que é o seu principal, o que você quer fazer. Você quer fazer bolos esculpidos, então domine todas as técnicas envolvidas nisso. Invista em entender, em conhecer, em se especializar. Assim, você vai ser aquela pessoa que o nome brilha na cabeça do seu cliente a hora que ele pensa, nossa, quero um bolo esculpido, tem que ser com aquela pessoa. Aquela pessoa vai fazer aquilo que eu quero. Então, é nesse momento que a gente conquista o cliente. É nesse momento que você brilha, que você se diferencia do restante. Então, é muito importante a gente focar num atendimento muito bom, tratar o seu cliente com muita educação, com muito respeito, ajudar, conseguir, muitas vezes estudar, não só a técnica, tá? Mas estudar como atender melhor o seu cliente, como conversar, né? Tem gente que é mais tímida, não se desenvolve bem conversando e faz produtos maravilhosos. Muitas vezes numa conversa você perde seu cliente. Por quê? Porque você não desenvolveu ali uma relação muito boa com a dicção ou com transformar os seus pensamentos em palavras. Então, por que não se especializar, né? Procurar um curso, procurar um conhecimento nessa área. Então, quando você escolhe algo para fazer, ele envolve muita coisa, né? Desde o atendimento, da produção, da embalagem, da técnica, do desenvolver. Às vezes eu não gosto de desenhar na mão. Será que você gosta de desenhar digital? Será que se você mandar uma prévia do bolo do seu cliente, um desenho, um esboço, você não vai deixar aquele cliente sentindo, falando, nossa, essa pessoa é incrível, olha o trabalho dela, ela teve o capricho de me mandar uma prévia de como vai ficar o meu bolo. Você entende? Esses pequenos detalhes geram um diferencial que vai fazer o seu cliente lembrar de você e querer que seja você e não a outra pessoa, que muitas vezes pode até cobrar bem mais barato, mas ele vai sentir que o seu trabalho tem um valor, que valor não é preço, tá? A gente vai ter uma live sobre isso também. O seu produto, ele vai ter um valor agregado, né? Ele vai ser diferente de tudo que ele já viu, tá? Então, vou dar uma pausinha aqui só pra ver o que vocês mandaram. Ana Lídia, que saudades de você, querida. Ana Lídia é a rainha do brigadeiro. Ela faz um brigadeiro de maracujá que eu nunca mais esqueci na minha vida, gente. É maravilhoso. Eu tentei fazer e não ficou muito bom, não. Preciso pegar uma aulinha com ela de novo. Você arrasa muito. Ai, meu amor, muito obrigada, viu? Muito gostoso ouvir isso. Ajuda a gente a dar uma animada, né? França linda, que saudades. Também tô com muitas saudades, viu, Lídia? Então vamos continuar. Sejam bem-vindos todos que entraram. Vou só falar, a gente tá falando sobre diferencial no nosso trabalho. Eu fiz uma boa parte dessa live, acabei perdendo porque meu celular deu um pane aqui, reiniciou, não sei o que aconteceu e enfim... segue a vida, né? Começamos a live de novo, dei uma recapitulada aí nos pontos principais, que são bom atendimento, tá? Escolher muito bem o seu público, desenvolver o seu potencial ao máximo em todas as áreas que implica, tá? A gente tem que lembrar que quando aquele cliente chega e fala assim, ai, mas por que tão caro? É bolo, é farinha, açúcar, ovo, não dá uma raiva quando a gente ouve isso? Fala aí, quem trabalha com bolo fala se não dá um... Porque a gente sabe que não é só isso, tá envolvido muitas coisas além. Tá envolvido a técnica, o estudo, o projeto, a estrutura, atendimento do cliente, acabamento, embalagem, transporte. E outra coisa que eu acho muito legal, o seu cliente precisa entender tudo o que você faz, para que ele não tenha a ideia errada de que é só farinha, açúcar e ovo,
tá? Então muitas vezes a gente fica com medo de passar essas informações na internet, achando que a gente vai expor demais, que as pessoas vão acabar, né, os concorrentes vão acabar superando a gente, mas gente, não funciona assim, tá? Mostra pro seu cliente o produto que você usa. Mostra que quando você foi no mercado, olha gente, faz uma livezinha no mercado, um videozinho do seu dia de compras de material. Mostra pro seu cliente os preços, como que você faz, quanto que você tem que usar, porque muitas vezes na cabeça do seu cliente ele não consegue entender o porquê que o seu produto vale o que vale. Então o que você precisa fazer? Mostrar para ele e para o mundo o que você faz, a qualidade que você faz, como você se dedica para fazer o que você faz, e assim você vai ter muito mais valorização do seu trabalho. Então isso é um ponto muito importante também. Mostre o seu processo de criação, e isso também encanta o seu cliente. O cliente adora ver o produto dele saindo, o produto dele sendo feito, sendo desenvolvido. Então deixar que o seu cliente participe disso é delicioso para ele e até para você, porque você vai ter um cliente muito mais leve de se trabalhar, muito mais gostoso. Eu amo bolos esculpidos, quem sabe um dia eu chego lá. Eu tenho certeza que chega. Se você gosta, se você ama bolos esculpidos e você quer chegar lá, é uma questão de se dedicar, de entender as técnicas, de procurar se especializar. E você vai ver que eu sou suspeita para falar, mas eu acredito que os bolos esculpidos são assim... Os bolos esculpidos são um mundo mágico. Eu acho um universo assim encantador, então eu não troco por nada. Mas se você gosta, eu tenho certeza, é só uma questão de tempo. Pra mim levaram 10 anos sendo autodidata, tá? Não faz muito mais que 2 anos que eu acho que o meu trabalho chegou num patamar que me agrada. Não é perfeito, eu vivo... Aliás, curiosidade, toda vez que eu trabalho num projeto muito tempo, depois eu não consigo olhar pra ele por muito tempo. Tipo, eu simplesmente canso, né? Porque eu começo a enxergar só aquilo que eu não acho que ficou como eu gostaria. Então, a gente às vezes enjoa daquilo que a gente faz, né? Então, no geral, foram muitos anos autodidata. E o que significa autodidata? Aprendendo sozinha, tentando, errando e sem ninguém para orientar. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo. Eu, por exemplo, procuro postar muito conteúdo aqui para que todo mundo entenda como funcione, tire as dúvidas e consiga perder menos tempo nessa fase do aprendizado e mais tempo na fase de desenvolvimento. Então, diríamos que toda vez que eu faço uma aula, uma live, eu tô colocando aqui 10 anos de experiência para vocês, e todas as minhas tentativas e erro, e enfim, para poupar tempo de vocês e ver esse trabalho desenvolvendo cada vez mais, porque é isso que eu amo fazer. Nossa, muita raiva. Né, do cliente que chega e fala, nossa, mas por que é tão caro? É só ovo, farinha. Não, querido, não é ovo, farinha. Aliás, mal sabem os clientes que o preço de um bolo esculpido, por exemplo, ele é composto, sim, do material, né? E de todos os custos extras que a gente faz os cálculos, né? De luz, internet, produtos de limpeza, água, etc. Mas o que é mais caro num projeto é a sua hora trabalhada e o projeto de design, né? Tudo aquilo que você quebrou a cabeça para fazer, na real é o que custa mais caro. Custa mais caro do que os ingredientes, por exemplo. Então, é por aí. Dá um ódio no coração, é verdade, dá. Mas aos poucos, se você começar a mostrar de fato o seu valor para o seu cliente, hoje em dia eu não ouço mais isso quase, sabia? Só quando chega alguém muito desinformado, mas normalmente as pessoas chegam e entendem, né? Olha, o que você faz é realmente legal. Por quê? Porque eu procuro mostrar o máximo possível tudo que eu faço, como eu faço, quanto tempo leva, né? Como que é esse processo de criação, de desenvolvimento, de compra, de preparação, porque assim o seu cliente olha e ele que às vezes realmente não tinha muita noção, às vezes não é nem maldade, viu? Às vezes é só ignorância mesmo, as pessoas não sabem como funciona. E aí ela vai, aos poucos seu cliente vai começar a acostumar, né? A gente precisa educar mais, né? Sou maquiador e osso. É só uma maquiagem basiquinha, gente.
Pra vocês verem que não é só na confeitaria, é em todo lugar. Porque muitas vezes as pessoas não têm a empatia necessária para entender o que você está fazendo. Elas simplesmente falam de acordo com o que ela quer pagar. Tipo, não deve ser nada, porque ela não tem aquela empatia de pensar, se colocar no seu lugar. Mas isso aos poucos, conforme você vai mostrando, né, pro seu público, ele vai se educando a não ser mais grosseiro com esse tipo de comentário. Sou apaixonada pela confeitaria, 10 anos autodidata. Esse ano estou focada em curso. Perfeito. Realmente, eu falo, eu não acho ruim não. Ser autodidata tem várias vantagens até, né? É divertido, eu acho muito divertido. Só que às vezes você passa mal de ódio mesmo, porque nem tudo é tão divertido sempre. E quando a gente investe em curso, eu tive uma fase onde eu falei, tá, eu encontrei coisas que realmente vão levar mais 10 anos para eu conseguir chegar no nível que eu preciso agora. Então, realmente, eu preciso agora conversar com pessoas que já passaram por isso, que já se desenvolveram nisso. Foi aí que eu investi em alguns cursos especiais para me especializar naquilo que eu queria. Então, ser autodidata é legal, mas se você pode investir num curso especializado naquilo que você quer aprender, é o melhor do melhor, porque você vai poupar anos de experiência, de tentativa e erro, e já vai direto pro seu desenvolvimento melhor. É fantástico. Super recomendo. A gente quer conhecer o seu ateliê. Mostra um dia? Mostro! Hoje eu não tô no ateliê, senão eu poderia até mostrar, mas eu mostro sim. Vou fazer uma live falando do ateliê e como foi o processo de fazer o ateliê, que eu fiz quase que do zero, assim, a reforma. Então, pintura, gesso, textura, montagem dos móveis, escolha dos móveis, a disposição, os materiais, a sequência que eu guardo, enfim, tudo. Eu mostro assim, porque eu particularmente amo aquele cantinho, né? Então, vai ser muito gostoso mostrar pra vocês. Eu até me emociono de lembrar, porque tem muita história ali, tem muita história naquele lugar. Gente, vocês têm alguma dúvida? Pode falar, tá? Eu vou ver aqui, como eu acabei repetindo, eu vou ver aqui o que falta eu falar. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida é só falar, tá bom? Pena que não vai dar pra sentir o cheirinho doce de lá. Verdade. Dizem, quem entra no ateliê fala que sempre tá cheirando doce, mesmo quando eu não tô fazendo, então eu não sei. Ai, a Tati Benazzi. Beijo, querida. Obrigada por estar aqui. Nossa, é uma honra, gente. A Tati foi uma grande inspiração sempre pra mim. Me ajudou muito naquela fase que eu falei que eu fui autodidata, né? Quebrei muito a cabeça, cheguei lá com o meu trabalho, abri minha mente e permiti que essas pessoas incríveis, como a Tati, entre outros profissionais que eu amo, me falassem dicas e caminhos a seguir. Eu desenvolvi muito bem o meu trabalho ouvindo as dicas desses profissionais maravilhosos. Então, obrigada por isso, viu? E a Tati, gente, vai ter um desafio muito legal com a Tati, uma surpresa muito em breve que vocês vão adorar. É dica técnica mesmo. Aliás, a Tati faz trabalhos magníficos em aerógrafo. Eu uso aerógrafo, eu amo aerógrafo, mas eu não chego a esse nível de aerógrafo que a Tati chega, ainda não. Eu ainda não me dediquei pra estudar isso, mas é maravilhoso o trabalho dela. Beijos, amor, e muito obrigada, viu? Você que é maravilhosa. Então, outra coisa, a gente precisa entender que fotos boas vendem por si só. Então você faz um bolo lindo, maravilhoso, incrível, e aí você tira uma foto sem luz, com um pano de prato atrás, com uma vasilha suja no fundo, e aí a gente pensa, tenta, né, olhar como o seu cliente de um fator crítico. Tenta olhar o seu trabalho não com todo o amor e carinho que você tem pelo seu trabalho. Tenta olhar com um olhar crítico. Tá bonito? Tá bonito. A foto tá boa? Eu compraria esse bolo olhando essa foto? Gente, eu achei algumas fotos minhas de quando eu comecei a fazer bolo. Olha, é assim de... Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Ai, tá chovendo aqui dentro. Deixa eu fechar aqui. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque tinha
cada foto tremida, com coisa no fundo, potinho de CMC que eu tava usando, resto de pasta americana largada na mesa, mas aquela desorganização, os primeiros bolos que eu fiz, assim, eu falo, como é que eu tive coragem de pôr isso na internet, né? Então, não tinha ninguém pra me falar que aquilo era feio e que aquilo espanta cliente, né? Porque afinal não parece muito legal, não parece apetitoso, né? Tanto é que as fotos que a gente tem vontade de comer, realmente, Tati, foto é essencial, não é? A foto, ela pode elevar o seu trabalho, ela pode derrubar, seu trabalho pode ser magnífico, mas se não tiver bem iluminado, não tiver, né, bem fotografado, mas eu não tenho uma câmera profissional. Gente, não precisa de uma câmera profissional, tá? Hoje em dia, qualquer celular, do mais simples, tiram fotos muito boas. E muitas vezes está mais no jeito que você tira foto, a iluminação natural é sempre muito boa. Então, às vezes, tirar perto de uma janela, né? De uma forma assim, você vai conseguir muito mais um efeito bonito, mesmo que sua câmera não seja profissional, tá? Então, muitas vezes o erro está realmente na produção da foto e não na câmera. Então, isso não é desculpa. Fotos são essenciais para diferenciar o seu trabalho do seu cliente. Ou melhor, desculpa, o seu trabalho aos olhos do seu cliente. Ele vai olhar dois trabalhos maravilhosos. Se ele vê um mal fotografado, ele automaticamente dá uma sensação de que aquele bolo não é tão bom quanto aquele outro. Então, se você quer se diferenciar no mercado, por favor, dê atenção a esses detalhes da foto, que é muito importante. Exatamente, basta um celular. O celular e a iluminação é aquela que Deus dá, gente. Chega perto de uma janela, leva lá fora, estende, sei lá. Eu não tenho uma mesa bonita, uma parede lisinha pra fazer, tal. Não tem problema. Põe um lençol liso numa cadeira, põe numa luz assim do dia e fotografa. Gente, eu já tive que fotografar de cada forma no início, onde eu não tinha estrutura nenhuma, e isso nunca me impediu de fazer fotos boas. Só mesmo naquele início, como eu falei, realmente que eu não sabia de nada, mas quando eu comecei a fazer profissionalmente mesmo, eu improvisava um cenáriozinho. E hoje em dia a gente tem muito conteúdo gratuito por aí pra gente aprender a fazer fotos e trabalhos maravilhosos. Então, isso não é desculpa, tá? Vamos fazer foto bonita pra vender bem pro nosso cliente. Isso é um dos diferenciais mais importantes. Você tem curso online? Ainda não, mas eu estou preparando coisas muito legais. Então, por enquanto, todas as lives que você está vendo, se você entrar no meu perfil, você vai ver lives preparadas aí com assuntos importantíssimos. Tem dicas que eu coloco quase todo dia ali no feed, tá? Fotos contando histórias, experiências. Então, assim, tudo isso, se você juntar... Ó, tá caindo o mundo lá fora. Tô trovejando. Se você juntar tudo isso, já é um curso online e gratuito, tá? Então, se você juntar todo esse conteúdo, você já vai aprender muita coisa. Mas sim, eu tô preparando alguma coisa mais especial para aquelas pessoas que querem realmente aprender além, né? E se especializar naquilo. Porque eu gosto muito de ensinar. Então, eu estou pensando com carinho cada vez que alguém me pergunta isso, eu tô começando a me orientar ali. Você acha que quem não tem noção nenhuma e quer ser profissional pode desenvolver alguma técnica divertida para fazer em casa? Se sim, ensina, gente. Sim, gente. Mesmo não tendo noção ou não querendo ser profissional, muitas vezes você pode investir em conhecimento para fazer coisas até para uma terapia. Isso é muito importante. Às vezes uma terapia mental mesmo, de sentar, de relaxar, de fazer algo que você gosta, de fazer para sua família, presentear pessoas. Então, mesmo que você não queira ser profissional nisso, vale aprender. Eu vou bolar uma coisa bem legal pra gente fazer junto. Na verdade, vai ter uma live com a Tati onde a gente vai fazer uma coisinha prática. E eu vou começar a produzir algumas dicas práticas. Eu quero ensinar vocês a fazer minha massa de bolo, que eu acho deliciosa. E não é só pra esculpir. É massa que pode virar qualquer tipo de bolo. Então, eu vou fazer pra vocês sim, eu vou preparar alguma coisa, talvez aí pra próxima semana já, pra gente curtir fazer junto, tá? Deixa eu ver o que mais a gente pode conversar aqui. Então, fotos muito boas. Deixa eu só dar uma olhadinha no horário aqui. Tá, ainda temos alguns minutos. As fotos são essenciais pra gente conseguir vender bem o nosso produto, tá? Isso é muito importante.
A atualização de novidades, isso eu acho que eu já falei um pouquinho, né? É importante a gente se atualizar e fazer coisas, fazer cursos, fazer workshops, se especializar mesmo pra gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. E o mais importante, o seu cliente precisa entender o quão profissional você é naquilo que você faz, tá? Muitas vezes, tudo isso que eu falei, um bom atendimento, um produto certo para o público certo, uma foto boa, você mostrar o seu valor, já vai mostrar para o seu cliente que você tem autoridade no assunto e que você faz aquilo bem, tá? Com o tempo, seu cliente ele não vai mais nem questionar, ele só vai entender que você faz um trabalho realmente muito bom e que vale o preço que vale, tá? Então, mostrar autoridade vai fazer com que o seu cliente pense em você em primeiro lugar, ele vai entender que você é bom naquilo. E a gente não pode fingir que é bom, a gente tem que se tornar bom naquilo que a gente faz. Isso é também muito importante, tá? Então, eu acredito que desenvolver o seu diferencial é algo que a gente precisa pensar muito nisso, de se dedicar muito nisso, tá? Pra gente realmente conseguir aumentar nossas vendas, ter menos dor de cabeça com os nossos clientes, tá? Isso ajuda muito a gente não ter mais dor de cabeça com os nossos clientes. E é uma série de coisas, tá? E a gente precisa levar muito a sério isso. Quando a gente decide fazer isso, a gente tem que fazer com muito amor e se dedicar, porque senão a concorrência engole. E não é isso que a gente quer. Nem brigar com a concorrência, mas sim ser o melhor possível. Porque se a gente perde para uma pessoa que está fazendo melhor que a gente não tem nem que ficar irritado. A gente tem que aprender o que ela tá fazendo que a gente não tá, né? E desenvolver e fazer algo muito bom, tanto quanto para reconquistar os seus clientes. Então, assim, evoluindo sempre, a gente tem um trabalho honesto, entregue da melhor forma possível. E basicamente é isso. Entrou algumas pessoas agora. Olha, essa live tá quase encerrando. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí. A gente tava falando sobre diferencial, tá? Se alguém aí quiser me mandar mais alguma dúvida antes da gente encerrar. E essa live, ela foi meio quebradinha. O celular deu um panezinho, desligou, reiniciou. E eu acabei perdendo a primeira parte da live, mas eu fiz um resuminho aí no início dessa live. Ela vai ficar gravada no IGTV. Eu tenho muito conteúdo bacana sobre bolos artísticos e bolos esculpidos aqui no IGTV e no feed do Instagram, tá? A gente tem live toda terça-feira às 19h30 falando sobre assuntos diversos, super pertinentes para quem trabalha com confeitaria ou produtos artesanais. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar que a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá bom? E aí, vocês têm mais alguma dúvida sobre tudo isso? Eu acredito que eu basicamente falei tudo que eu queria para vocês sobre a importância aí de se destacar nesse mercado tão competitivo atualmente, né? E outra coisa que eu também acho legal é a gente participar de congressos, de feiras, workshops, exposições, concursos. Tudo isso faz com que o nosso trabalho evolua, que a gente se desafie, né, a evoluir mais. E a gente expõe muito o nosso trabalho. Eu cresci muito na confeitaria a partir do momento que eu comecei a frequentar esses eventos, o que são grandes aprendizados. A gente vê tudo que tem de novidade, produtos novos, cursos com pessoas incríveis, a gente troca experiências. Os concursos sempre me desafiam muito. Então, assim, é muito válido participar desse tipo de feira e concurso pra gente desenvolver o nosso trabalho. Então, eu acho que isso é um extra aí do que a gente falou hoje. Tá bom? Eu acho que é isso.
Eu agradeço todo mundo que esteve até aqui. Quem foi, quem voltou, quem viu a primeira parte acabou não pegando a segunda, não tem problema. Eu agradeço muito a todos vocês. As dúvidas, eu tô amando fazer essas lives de terça, trocar essa ideia com vocês e passar esse conteúdo sempre que eu posso aí do meu trabalho. Então, qualquer coisa pode me chamar, tá bom? No direct, eu gosto muito de conversar com o pessoal. E na próxima terça-feira a gente tem mais um assunto legal. Lá pra domingo a gente já começa a falar sobre o assunto, tá? Que a gente vai abordar. E até a próxima. Uma boa noite pra vocês. Tchau, tchau, gente.